Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos muito gratos pela vossa presença neste evento de História de Família. Estão participando através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Antes de darmos início, nós vamos só dar alguns anúncios. Referir que a maior feira de História da Família, a Rootstech, queria ser realizada este ano, novamente o segundo ano em Londres. Não vai ser realizado por motivos óbvios, não é, desta pandemia de Covid-19. Se desejarem fazer alguma pergunta sobre a apresentação de hoje, nós pedimos que, por favor, usem o chat da página do Family Search Europe, no Facebook, no canal do YouTube ou no Instagram, conforme estiverem assistindo. Temos pessoas que estão a ler esse chat e eles vão apontando as vossas perguntas e serão feitas durante o tempo no final da apresentação. Pedimos que as vossas perguntas sejam relacionadas com o tema da apresentação. E, sem mais demoras, vou apresentar a pessoa que nos vai dar esta aulinha hoje. É a doutora Adília Mata. Ela é licenciada em Psicologia e reside atualmente no Reino Unido. O seu interesse pela história de família surgiu em 1993, ao tentar descobrir mais sobre o seu avô, que nunca conheceu. Desde então tem sido voluntária em centros de história da família, do Family Search em Portugal e desde 2003 no Reino Unido. É autora do blog asraizes.blogspot.com desde 2007, que foi criado inicialmente para tentar ultrapassar as dificuldades em pesquisar ancestrais na Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos da América. Rapidamente também acabou por partilhar recursos e dar a conhecer registros portugueses disponíveis e os seus arquivos, além de técnicas e estratégias de pesquisa e leitura. Então, desde 2005, a doutora Adília dedica parte do seu tempo a ensinar paleografia portuguesa e inglesa, ou seja, a prática de decifrar, ler e transcrever documentos antigos. Também participa e é administradora e moderadora de vários grupos de genealogia e indexação de registros históricos portugueses e estrangeiros. Eu vou passar a palavra à doutora Adília para apresentar o seu tema. Obrigada. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema que eu fui convidada a apresentar é indexação de registros portugueses no Family Search e eu gostava de começar por partilhar o meu ecrã e podermos então explorar o que é que vamos falar, o que é que vamos conversar hoje. Dê-me só um segundo. Eu gostaria de brevemente tocar num assunto que é o que é, assim ver-se melhor, o que é a indexação e porquê é que a indexação é importante. Eu tenho percebido ao longo destes anos que algumas pessoas não entenderam ainda o valor do trabalho de indexação de documentos, nem onde é que esse trabalho vai parar, como aceder a esses índices. Por isso eu gostava de rapidamente tratar dessa questão e de seguida conversar sobre outros assuntos, tipo onde e como indexar. Além disso, falar também sobre como encontrar ajuda, porque às vezes a indexação fica um pouco mais complicada de entender os documentos e então nós não precisamos de o fazer sozinho. Há formas de encontrar ajuda e eu gostava de falar sobre isso também. E finalmente falaremos sobre corrigir indexações que foram feitas de forma incorreta. Existe forma de alterar e talvez seja uma novidade para algumas pessoas.
E então vamos começar pela importância da indexação. Por vezes perguntam-me o que é isso de indexar, e a resposta até é simples. Nós pegamos em documentos, extraímos os dados que são mais significativos, os nomes, as datas, os locais, e criamos índices. E isso permite que possamos encontrar o documento muito mais rapidamente. Mas eu quero me concentrar mesmo na importância da indexação, porque eu gosto do efeito que todo este trabalho tem. Então, nós, quando indexamos, transformarmos um documento histórico nisto que estamos a ver agora no ecrã, em isto. E esta informação, como podem ver, as duas imagens são muito diferentes. É muito mais fácil de identificar o que está no documento, é muito mais fácil de saber o que é que está a passar no documento, quem são os intervenientes, onde é que aconteceu, torna-se muito mais fácil. Mas o grande benefício da indexação é ser pesquisável. Se olharem para este documento, esta letra já é um pouco mais complicada, já é de 1608, mas porque está indexado, facilmente se identifica o que é que se passa neste documento, o que é que aconteceu há tantos anos atrás e que foi registado desta forma. Então, resumindo, é mais fácil de ler, entende-se facilmente do que se trata, foi encontrado muito rapidamente, porque quem tem experiência de fazer pesquisa sabe que às vezes queima-se a pestana a procurar folha por folha. Então, quando existem índices, é um enorme benefício, poupa tempo, é muito mais fácil, agiliza uma ferramenta. E o facto de ser pesquisável, para mim, é o mais importante. Poder simplesmente ir a uma base de dados e colocar os dados que eu conheço e ter nos resultados os documentos sobre aquelas pessoas. É magnífico. Todo este trabalho de indexação no Family Search, ele vai parar a um sítio onde nós podemos depois ir e consultar. Quando abre o site do Family Search, nós temos aquela opção de registros e quando colocamos a informação em pesquisar registros históricos, porque nós temos outras opções, por localidade, por coleção, etc. Mas quando colocamos os dados, uma boa parte dos resultados que depois aparecem é consequência da indexação de documentos históricos. E, além disso, já devem ter também visto, este é o resumo que aparece quando nós clicamos num dos resultados, o que é ótimo poder ver, comparar e ver e saber se é esta pessoa que nós estamos à procura. Mas, além disso, já devem ter reparado que nos perfis de cada pessoa que a gente coloca no Family Search, existe uma coluna à direita em que temos a opção de assistência à pesquisa. E nessa assistência à pesquisa, normalmente aparecem umas caixinhas azuis. E nessas caixinhas, quando clicamos, aparece então o resumo do que é que está nesse documento. Um registro sugerido. Podemos comparar novamente e ver se realmente é quem nós queremos ou não. Podemos ter acesso à imagem e podemos dizer ao sistema, sim, esta é a pessoa que me interessa. Não, não é esta, não é a pessoa que me interessa. Estas coisas que aparecem nestas caixinhas azuis com registros sugeridos são uma mais-valia, mas tudo isso é resultado da indexação. São sugestões que acontecem por conta da indexação. Então, esta ferramenta, que é o que eu chamo a indexação, é uma ferramenta que agiliza, que faz com que tudo aconteça mais rapidamente. Nós temos acesso em qualquer lugar, que é na nossa casa, no sofá, no jardim, na paragem do autocarro. Nós temos acesso a estes resultados de indexação em qualquer sítio que a gente esteja e queira pesquisar. Então eu gostaria de ir ao site e falar sobre onde e como é que nós podemos indexar. Eu vou só mudar o ecrã, se me permitem. Cá estamos nós no Family Search. E se repararem, nós temos várias opções aqui em cima e uma delas é a indexação.
e que contém um menu com várias opções. Na visão geral, nós temos várias informações, desde procurar um projeto, nós temos fazer um tour, uma demonstração, que é extremamente útil se quiser descobrir como é que se faz, o que é que acontece, etc. Pode experimentar e ver como é que o programa funciona. E temos também ainda obter ajuda, que vamos falar mais daqui a pouco. Então, temos procurar um projeto, em que podemos escolher, cá está o mapa que eu estava à espera que aparecesse, em que podemos escolher qual é o continente que queremos indexar documentos. Todos esses continentes têm, quando o mapa, né, que normalmente costuma mostrar os vários países, e depois, cá está, em que temos projetos a funcionar, se quisermos, dos diferentes continentes, mas hoje vamos nos focalizar nos registros portugueses. Vamos ver então, eu carreguei na opção de indexação via web, que é a parte mais rápida de ir diretamente para os projetos portugueses. E o que é isso de projetos? Eu vou mostrar em procurar lotes, e também vou explicar o que são lotes. Desta forma, os projetos incluem vários livros de registros, incluem vários tipos de registros. Podemos estar a falar de passaportes, podemos estar a falar de registros paroquiais de batismos, casamentos, de óbitos, podemos estar a falar de vários tipos de documentos. Mas cada projeto é dedicado a um tipo de documento, a uma época, então vai abranger de 1840 a 1911, por exemplo, este é só um exemplo, e então depois dividem, porque é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, então esses projetos estão divididos em lotes, e os lotes significa um grupo de imagens. Pode ter 2 imagens, pode ter 3, pode ter 5, tudo depende da facilidade de ler aqueles documentos. Então, quanto mais fácil é ler, mais imagens o lote tem. Quanto mais complicado, mais difícil, porque é provavelmente uma letra mais antiga, em que pode estar, a imagem pode ser mais difícil de ler, pode ter tinta trespassada, então esse vai ter menos imagens, que é para não demorar muito tempo a trabalhar naquilo. Então, quando queremos pesquisar projetos que possam existir para Portugal, podemos simplesmente escrever o nome do nosso belo país, fazer pesquisa. Ele mostra-nos, porque se eu colocasse português ia aparecer do Brasil, de Cabo Verde, de outros países de língua portuguesa. Mas neste caso queremos registros portugueses. E neste momento temos muita sorte, somos mesmo abençoados, temos 3 projetos do Porto. E como podem ver, abarcam anos desde 1535 a 1949. Já vamos em várias partes e cada projeto tem milhares de imagens, milhares de lotes, e cada lote tem as suas imagens. Então, quando nós queremos trabalhar, basta clicar em indexar e vai abrir então uma nova janela onde nós podemos trabalhar essas imagens de forma a extrair as partes mais importantes para criar um índice. Então eu vou mostrar como é que a gente faz. Este programa é do mais fácil que existe. Nós não temos que fazer download de programa para o computador, não temos que nos preocupar com updates, não temos que nos preocupar em mandar para aqui e para ali. O programa está feito de uma forma mesmo simples para que tudo aconteça em pouquíssimo tempo e se possa enviar para que depois as imagens possam ser tratadas e disponibilizadas naquele mesmo sítio que eu vos mostrei de registros históricos. Então cá temos, neste caso é um livro que, se nós prestarmos um pouquinho de atenção aqui no texto, vai nos dizer: batizei solenemente. Cá está. Então nós temos neste caso 3 imagens, podem ver este círculo azul, círculo não, mas esta barra à volta da imagem, quer dizer que estamos a trabalhar nesta imagem. A imagem seguinte
é do mesmo livro, vocês podem ver pelo número do registro que isto é uma continuação do mesmo livro. Então, o que é que o programa nos pede? Pede para que tenhamos a certeza se isto é para ser indexado. Neste caso, sim, temos documentos para indexar. Quando é que não se indexa? Por exemplo, imaginem que a imagem a seguir era na mesma, a 90, o registro 90 e 91, aí podíamos marcar como repetida. Ou podíamos até abrir a imagem e a imagem ser um inventário dos bens da paróquia, podia ser uma lista de crismas, podia ser notas do pároco. Então, não havia dados a serem extraídos. Não há ninguém a casar, ninguém a nascer, a ser batizado, ninguém a falecer. Então, aí marcamos não. Mas o normal, o que aparece, são documentos para serem indexados. Neste caso, dizemos que sim, nas imagens, nas 3 imagens. E então, aí pede-nos que tipo de registro é este. Já sabemos que é um batismo. E então, o menu respectivo para batismos vai aparecer, em que vai pedir a data, o local, o sexo da criança, os nomes da criança e dos pais, para nós preenchermos. Que mais é que nos é oferecido neste programa? Vocês podem ver aqui uma barra de ferramentas, cada uma delas tem uma função, e se colocarem o cursor sobre os ícones, vai explicar o que é que aquele ícone faz, qual é a função por trás. Então, por exemplo, imaginem que aqui a data, que neste caso é uma bela data de 9 de maio, imaginem que o dia estava sem nada, sem nenhuma informação. Eu posso simplesmente colocar ali o meu cursor, clicar e ele marca instantaneamente em branco. Ou seja, estamos a dizer ao sistema que a informação não consta. Neste caso consta, e é um 9. Temos maio, como podem ver, não se pode escrever maio, mas só as primeiras 3 letras, ou escolher do menu, e continuamos a colocar a informação. Neste caso temos a paróquia de Paranhos, no Porto, separado só por uma vírgula, é simples. O sexo da criança, podemos ver que cá está masculino, basta um M. O nome da criança, Francisco. E depois, mais abaixo, vamos ter a informação do nome do pai. Cá está filho legítimo, primeiro do nome, Serafim, escrito típico da época, com PH, e nós mantemos o nome tal como está escrito. Não é o nosso papel emendar, corrigir a forma como foi escrito, mas sim colocar exatamente o que lá está. E depois a pessoa que estiver a fazer a pesquisa lá decide como é que quer colocar na sua árvore. Mas neste caso, fica somente dessa forma. Temos Queiroz. E podem ver que Queiroz está escrito com a letra V, que não é o habitual, mas era dessa forma que está escrito, é dessa forma que fica no índice. Por exemplo, às vezes aparece, em vez de Madalena, aparece Magdalena, uma confusão de letras. Nós temos que escrever exatamente como está. Então, neste caso, nós temos, como puderam ver, 2 registros. O livro está aberto, temos 2 registros. Agora precisamos de indexar este deste lado. Não somente o Francisco. Não podemos esquecer da Claudina. Então, nós queremos um novo registro, mudamos aqui, fazemos o mesmo tipo de trabalho. E continuamos isto com todas as imagens. Neste caso, foi atribuído de que cada imagem poderia ter 6 registros. Mas isto resolve-se. Nós temos aqui um ícone precisamente para excluir os registros. Então nós podemos dizer, o registro atual, se eu tivesse só um, mas neste caso todos os registros em branco, e o que é que vai acontecer? Apagou tudo o que estava em branco. Então eu posso só criar registro 2, colocar batismo e continuar para poder indexar a Claudina. E depois faço o mesmo com o Manuel e o Albino. Cá está um José e um António. E quando eu termino tudo isso, simplesmente no fim, ao colocar o nome da mãe do António, que é a senhora Ana Martins, simplesmente
clico em enviar o lote. Cá está, e aqui em cima podem ver que tem o mesmo símbolo, enviar o lote. Se por acaso se esquecerem, está em 2 sítios até. Mas temos mais ferramentas, por exemplo, imaginem que eu não conseguia ler o nome porque estava borratado, porque não se conseguia perceber minimamente a letra do escrevente. Nós podemos simplesmente clicar naquele ícone que vai escrever que é ilegível. Devia estar a aparecer em português, mas acontece. Quando precisarmos de acrescentar registros, também podemos acrescentar registros. E onde é que queríamos, se é antes deste, depois deste. Nós temos tantas opções, mas tudo de uma forma muito simplificada. Além disso, existem outras ferramentas em que, por exemplo, nós voltarmos à imagem 1, eu estou aqui na imagem 2 e vamos fazer de conta, o batismo da Claudina foi no dia 12, mas vamos fazer de conta que foi no dia 9, então em vez de ter que escrever outra vez dia 9, eu somente copio o texto da entrada anterior, que faz por mim, trabalho facilitado. Se eu quiser copiar para o próximo, imaginem que havia um terceiro batismo e a informação era igual, eu podia copiar. Então, explorem estas ferramentas que nos são dadas, porque são muito interessantes, facilitam o trabalho, a indexação acontece mais rapidamente. Nós temos até exemplos de caligrafias. Quando clicamos ali naquela caneta pequenina, temos exemplos para cada letra, em maiúsculo, em minúsculo. Se houver alguma palavra estrangeira que precisamos de um caractere diferente, nós podemos usar esta outra ferramenta, localizar, e aquilo vai introduzir-nos no local, por exemplo. Estão a ver? Lá aparece lá. Então, nós temos várias ferramentas. Mas uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer antes de indexar é esta ferramenta aqui, as instruções do projeto. Porque as instruções do projeto vão tentar responder a todas as perguntas, quase todas, que possamos ter acerca de como se fazer isto, como fazer aquilo. É uma ajuda tremenda, porque a explicação está lá, existem até exemplos de como indexar certos documentos, e além disso, uma outra ajuda que nós podemos ter é quando estamos a indexar, mas não entendemos muito bem o que é pedido naquele campo. Podem ver, existe aqui esta bolinha lilás com um ponto de interrogação. Isto chama-se uma ajuda de campo, em que tem informação do que é necessário colocar naquele campo. Então, como podem ver, é um programa simples, mas que tem ferramentas que ajudam a entender o que fazer e também a visualizar melhor o documento. Imaginem que estava mesmo difícil porque a tinta está esbatida ou outro qualquer problema, pode ter sido degradada por água, em contacto com água, pode ter acontecido qualquer coisa e o documento está difícil de ver. Então, nós temos aqui ferramentas também para ajudar a visualizar melhor. Nós temos para poder fazer o zoom, porque às vezes para entender o que é que está lá escrito, podemos precisar de aumentar mesmo a letra para conseguir entender melhor. Mas temos outro ainda, em que faz um ajuste de imagem e nós podemos modificar o brilho e dependendo da nossa visão, da nossa preferência pessoal, podemos até ver melhor de uma certa forma. Podemos aumentar o contraste, aplicar a imagem e ela fica diferente. Podemos até mesmo inverter as cores. Neste caso, teríamos que ir novamente ao ajuste de imagem e aumentar o brilho para se poder ler melhor. Porque às vezes o tipo de tinta que é usada marca o papel de uma forma que quando invertemos as cores consegue-se ler melhor. Não é este caso, porque esta é uma letra muito bem formada, é uma tinta que durou este tempo todo, está
em condições, nós podemos reverter o processo. Esta aqui é outra opção, desculpem. Reverter o processo e ajustar novamente. Tem brilho a mais para quando está em branco. Nós podemos usar isso para nos ajudar a visualizar melhor a imagem. Então, como podem ver, há várias ferramentas para nos ajudar a fazer a indexação. Se por acaso acontece alguma coisa e nós precisamos de parar o que estamos a fazer, voltando ao menu principal, aquele lote em que estamos a trabalhar não se vai perder. Ele está lá na mesma. Quando voltar a entrar, está exatamente no sítio onde parou. É quase como estar a ver um filme e toca o telefone e colocamos em pausa. É exatamente a mesma coisa. Quando voltamos ao sofá e pressionamos novamente a tecla, vemos do mesmo sítio onde paramos. É exatamente o mesmo. Não perde nada, não tem que acabar e para enviar. Não precisa de se preocupar com isso. Pode parar o que está a fazer e quando voltar vai exatamente ao mesmo local. Então, como podem ver, é uma ferramenta muito interessante, simples de usar, com várias opções para nos ajudar e facilitar. E eu gostava de ainda vos mostrar uma outra coisa, que é marcar os projetos preferidos. Quando estamos a fazer a procura de lotes, não sei se repararam, mas havia aqui umas estrelinhas. Então, quando nós marcamos essas estrelinhas, voltar atrás, quando marcamos essas estrelinhas, elas ficam amarelas, estão marcadas como favoritos. Então o que é que acontece? Vou ver este agora, que não fazia parte dos meus favoritos. O que é que acontece quando eu carrego em favoritos? Cá está o projeto na minha lista de favoritos. Então não vou ter que andar todas as vezes que for indexar, pesquisar Portugal, encontrar o projeto e então indexar. Marcando como favorito, eu simplesmente encontro-os logo aqui para escolher o que é que eu quero trabalhar. Se eu agora retirar a estrela, quando eu voltar novamente a favoritos, já não está. É mais prático para encontrar os projetos que queremos trabalhar. Torna-se mais fácil. Uma outra coisa que eu gostaria de falar ainda é como encontrar ajuda. Porque por vezes a letra pode ser um desafio, mas o desafio não precisa de ser um obstáculo para indexar. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não entendo essa letra, eu não consigo ler aquilo. Mas existem recursos. E nos recursos, neste menu, existem tutoriais em que fala sobre documentos, fala sobre leitura. A escolha é sua do que é que pretende aprender um pouco mais. Neste caso, eu carreguei na coisa errada. Temos ajudas de treinamento e temos ajuda com a caligrafia. E a ajuda com a caligrafia surge em várias formas. Por exemplo, uma amostra de letras para podermos comparar e entender melhor o que é que temos em mãos para fazer. Temos até mesmo amostras com diferentes documentos e como é que podemos ler. As ajudas são várias. E ainda existe um outro tipo de ajuda. E eu vou voltar onde nós estávamos para mostrar esse tipo de ajuda. Imaginem aqui neste lote, por acaso não quero aquele é um lote de revisão. Aqui existem duas pessoas a trabalhar os mesmos documentos. E quando a segunda trabalha nesses documentos, chama-se revisão, vai rever o que a primeira pessoa fez e se concorda, deixa ficar, não mexe em nada, mas se acha que aquele nome não é exatamente assim ou aquela data não é aquela, modifica antes de submeter. E isso é revisão. Mas se formos abrir um lote, estamos a trabalhar no lote e de alguma forma a letra fica mais complicada, existem várias formas de encontrar ajuda. Uma delas é precisamente onde diz ajuda, compartilhar o lote. Porque nós podemos compartilhar o lote com um amigo, uma amiga que também faz indexação, que faz pesquisa, faz a sua própria história da família, então tem alguma experiência em ler documentos antigos e pode ajudar a entender o que está lá escrito.
Então, quando nós clicamos em compartilhar o lote, o que acontece é que temos duas opções. Ou copiamos este link para partilhar com a pessoa, podemos mandar por mensagem, podemos mandar por e-mail, podemos a forma que for mais fácil. Ou então partilhamos o código do lote. Às vezes eu recebo este código por telefone para ir ver e qual é a dúvida. A minha dúvida, Adília, é na segunda imagem, no terceiro registro. Então eu uso esse código para ver o que é que se passa. Eu posso ver, mas eu não posso modificar nada. Não adianta. Qualquer coisa que eu modifique não vai contar, porque aquele lote não é meu, é da outra pessoa que me pediu ajuda. Então eu posso abrir precisamente aqui um lote compartilhado, eu clico o código e eu vejo aquilo que a pessoa vê. E aí posso ajudar. Então, esta é uma das formas de ajudar. Além disso, temos outras formas. Então eu vou-vos mostrar, voltando ao Family Search. Eu vou retirar este aqui e vou clicar aqui neste ponto de interrogação, porque é um campo de ajuda. Quando clicamos, vocês podem ver que existe aqui comunidade. E o que é isto? Foram criadas várias comunidades para as pessoas poderem conversar sobre as suas dificuldades, encontrar ajuda. E uma delas, um dos grupos que existe, é precisamente indexação para Portugal. Então, quando abre, pode depois juntar-se aos grupos diferentes que existem. Eu, por exemplo, mais do que um grupo, os grupos que me interessam, desde Portugal a outros países, indexação, pesquisa, etc. E nós podemos trocar mensagens, indexação do Family Search, tem a pesquisa também do Family Search em Portugal. Podemos trocar mensagens e ajudar-nos uns aos outros. Mas, além disso, deve ser dado o conhecimento de alguns que existem também grupos de pessoas que estão interessadas em fazer isto, que nós podemos fazer parte, e existem também grupos online, como por exemplo plataformas como o Facebook, Instagram, algumas pessoas usam até o WhatsApp para comunicar dentro desse grupo e se ajudar uns aos outros. Então, compartilhar o lote, compartilhar a dúvida, é uma forma de nós podermos resolver aquilo que não estamos a conseguir fazer. Esses grupos dedicados têm sempre alguém que está online ou que daqui a pouco vai ver se há alguma coisa e vai responder. E às vezes a comunidade é a resposta. Não sintam que estão sozinhos a fazer este trabalho, porque não é necessário estar sozinho. Partilhar com outra pessoa torna-se uma forma de resolver. E a outra coisa que eu gostaria de poder mostrar é uma das coisas que eu estou grata que existe, porque infelizmente acontece, ninguém é perfeito e simplesmente acontece, não há volta a dar-lhe. Algumas indexações não foram feitas corretamente, então existe uma forma de dar a volta ao assunto. Eu vou-vos mostrar um exemplo de como é que isso pode acontecer. Então nós temos aqui, por exemplo, uma senhora que faleceu em Aveiro em 1913 e o registro dela estava indexado como, podem ver aqui, Murbelina Rosa. Na altura estava à procura de outra pessoa, mas achei estranho Murbelina, e eu tenho assim gosto de colecionar nomes fora do comum e partilho até esses nomes. Então eu achei um bocado fora do comum e fui ver se realmente era ou não Murbelina. E quando abri o documento, eu apercebi-me que o nome não era Murbelina. A senhora não tinha esse nome. E eu vou-vos mostrar. A senhora, aqui temos o nome dela, de nome, cá está ela, Rosa. E eu percebi, não é Murbelina, a senhora chama-se Umbelina, que era um nome até um pouco comum na altura.
E se compararmos a letra, e eu sou uma fã de comparar letra para entender documentos, temos aqui um M para Manuel. E podemos ver, comparando ali com esta letra, não é um M, é um U. Então, o que é que eu fiz? Porque existe esta opção de alterar indexações feitas incorretamente, eu, apesar de não ter nada a ver com esta família, eu cliquei em alterar. Aqui vai aparecer que eu fiz esta mudança já em 2019, há quase um ano atrás. Como podem ver, dá para marcar a área onde está o nome que estamos a modificar. E então fica o nome e a data da pessoa que fez a modificação e qual foi o motivo que a pessoa escolheu, indexado incorretamente. Essa opção é automática. Eu vou-vos mostrar. A novidade é que há pouco tempo atrás também é possível alterar o local do evento e alterar a data, que não era possível até há pouco tempo atrás. Isto é uma novidade e eu sou grata por isto, porque às vezes existem alguns erros e assim temos uma forma de corrigir essas indexações. Por exemplo, imaginem que no documento dizia que a senhora afinal não faleceu em 1913 e eu queria alterar. Simplesmente clico nessa opção, desculpem. Então, imaginem que ali dizia que foi em 30 e não 13. O que eu teria que fazer, eu não vou até ao fim, mas só para exemplificar, eu colocaria aquela data. E então, faço o destaque, onde é que está a data que eu estou a modificar. Está feito. E o terceiro passo é selecionar o motivo. O motivo já está lá escrito, é só escolher. Então, indexado incorretamente. Certo? Eu posso fazer até uma observação, se for o caso. E depois, ao salvar, vai acontecer a mudança. Então, no índice já vai aparecer a correção. Eu não vou salvar porque não quero, está correto, então não quero fazê-lo. Mas iria aparecer a mesma coisa aqui, de que já foi modificado e qual foi a indexação inicial. E é tudo isto que eu tenho para partilhar convosco. Espero que quem ainda não experimentou queira experimentar. Eu estou ansiosa por ver o que é que vem por aí no futuro da indexação de documentos. A tecnologia avança e talvez tudo isto seja feito ainda de uma forma muito mais rápida no futuro próximo. Eu sou grata porque ainda há o seu tempo para indexar documentos históricos, porque está a ajudar outros a fazer a sua pesquisa de uma forma muito mais rápida e isto torna-se uma cadeia de favores. O que eu indexo beneficia alguém, o que outros indexam pode beneficiar a mim hoje ou amanhã. Então torna-se mesmo uma autêntica cadeia de favores para que a pesquisa em Portugal seja muito mais rápida. E é tudo isto que eu tenho para partilhar. Uma boa noite para todos. Muito obrigada, doutora Adília. Realmente foi um prazer ouvi-la e foi uma apresentação espetacular, muito simples e compreensível. Penso que as pessoas também gostaram. Temos aqui uma pessoa, Dante Júnior, no Facebook, que diz que a indexação é uma grande bênção disponível a todos nós. De momento, vão surgir algumas perguntas. Nós temos aqui uma. Há muitos nomes que muitas vezes nos confundem, mesmo nós indo às instruções do projeto para perceber como indexar melhor o nome, eles não são muito explícitos. Por exemplo, quando temos o nome Antónia Maria, como é que nós devemos indexar? Como nome ou como apelido? Ok. Há nomes que são um pouco mais complicados de distinguir se é um nome ou um sobrenome. E quando existe essa dúvida, colocamos no campo do nome. Nomes como António Maria dá-me a ideia de que é mais um daqueles que não tinha sobrenome.
Mas até pode ser, mas não temos a certeza. E como não temos a certeza que é um sobrenome, a regra básica na indexação é colocar no campo de nome. E depois a pessoa que for fazer a pesquisa decide o que é que quer fazer na sua genealogia. Muito bem, obrigada então pela explicação. Nós temos aqui outra pergunta. Às vezes acontece com, por exemplo, sobrenomes como de Jesus, da Conceição, em que nós não temos a certeza se a Maria de Jesus era Maria de Jesus, Maria e de Jesus sobrenome. Então, quando não temos certeza, o melhor a fazer é colocar no campo do nome. Então, outra pergunta. Às vezes vê-se mal. Algum truque para melhorar a imagem? Falaram Exato. de uma régua que pode ajudar a ver e encontrar linhas. Como é que se encontra essa régua? Essa régua está nas opções. Quando estamos no menu, posso tentar partilhar o ecrã Obrigada. e mostrar. Me der só um segundo. Voltando ao Family Search, temos que entrar em indexação e temos que estar no lote, ok? Então, quando nós entramos num lote, seja qual for o projeto no mundo inteiro, eu já não uso a régua há muito tempo. Vamos lá ver. Ok, vamos pegar num qualquer. E eu lembro-me de ter usado há muito tempo atrás, quando estava a fazer censos aqui do Reino Unido, a indexar, em que nós temos... Mostrar destaque, cá está. Exatamente. Entrada de dados, espero que a pessoa esteja a ver. Entrada de dados, mostrar destaque. Então aparece esta linha, que é uma régua, uma espécie de régua, que é muito útil quando estamos a indexar imagens que têm imensos registros. Às vezes, por exemplo, o melhor exemplo que eu consigo pensar é censos. E os censos são, em Portugal seria tipo um registro de passaportes, crismas, esse tipo de documentos em que tem várias pessoas na mesma imagem. Então a régua ajuda a que a gente possa marcar onde é que estamos e ser mais fácil para não nos perdermos e esquecermos de alguém ou incluir alguém duas vezes. Então a régua é uma ferramenta. Isto é uma questão de explorar tudo aquilo que existe aqui para nos ajudar, mas cá está, entrada de dados e mostrar destaque. Obrigada. Nada? Foi fácil chegar lá. Nós temos aqui outra pergunta. Como Cristina Valente no Facebook pergunta, como proceder se entre um lote aparecem registros diferentes, como por exemplo, estou a indexar batismos, mas aparece lá no meio um que é de óbito, um registro de óbito. Ok. Não é muito usual isso acontecer, porque normalmente o livro é dedicado a batismos, o outro é dedicado, mas às vezes há livros mistos e às vezes aconteciam erros em que eles normalmente dividiam o livro em 2 ou 3 partes para colocar batismos e óbitos, ou batismos, casamentos e óbitos, e dividiam certo número de páginas, de folhas, para cada tipo de registro. Mas às vezes, por distração, quando abria o livro, fazia o registro no local errado. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer que a imagem tem 2 tipos de registros diferentes. Então, como é que se resolve? Resolve-se quando faz a marcação de que tipo de registro é. Escolhe do menu, tem batismo, matrimónio e óbito, então escolhe qual é. Então, eu posso dizer que nesta é um batismo, mas na seguinte já dizer que é um matrimónio. Então aparece o menu para o matrimónio. Ok? Sim, obrigada. Não se põe sem dados a serem registados, porque não faz parte do... Não faz parte. Nós temos o próprio título, por exemplo, o título do projeto é Registro da Igreja Católica. E o menu mostra-nos que podemos indexar estes 3 tipos de documento. Então, não vale a pena estar a marcar como sem dados a ser indexado, porque vai ficar um bocadinho perdido.
nós precisamos de marcar exatamente que documento é que temos em mãos. E assim aparece o menu respectivo, preenchemos as informações e enviamos. Obrigada pela explicação. Nós temos aqui outra pergunta, penso que já foi respondida anteriormente, mas eu vou fazer na mesma. Maria Se me Frade. permite só fazer um à parte, Sim, sim. é que às vezes, não é o caso aqui, neste lote que temos em mãos, mas às vezes existem uns abrevamentos nos documentos que estamos a tratar. E, por exemplo, às vezes há certos indexadores que abrem novos registros para colocar o que está no abrevamento. Mas na realidade isso não é necessário, porque o que nós precisamos de fazer é retirar os dados do documento em si. O documento diz que é um batismo, então é isso que nós precisamos de tratar. Aqueles abrevamentos ali, a pessoa vai ter acesso, quando abrir o batismo, vai ter acesso a toda a imagem. Então ela vai ver esses abrevamentos, vai ter acesso a esses dados. Não é necessário estar a criar novas entradas para esses dados, porque esses dados pertencem a outros livros, vão estar noutros índices. No livro de casamento ou no livro de óbito. Exatamente. A única exceção que nós podemos fazer, por exemplo, porque às vezes aparecem abrevamentos de viuvez, aparecem abrevamentos, por exemplo, de deserção militar, aparecem de casamentos, aparecem vários tipos, existem vários tipos de abrevamentos. E há um deles que é muito significativo, é a perfilhação. Então, se uma criança foi batizada e não tinha pais, mas existe um abrevamento que diz quem são os pais, nós podemos colocar essa informação. Agora, ou que mudou de nome, por exemplo, nós podemos colocar, por exemplo, aqui é um senhor Silvério, nós podemos colocar Silvério ou António, porque ele mudou o nome para António, vamos presumir. Esse tipo de informação é importante, porque ajuda a localizar documentos. Imagina que alguém só o conheceu como António Carvalho, certo? Então, vai estar à procura e não de um Silvério Carvalho. Então, colocar essa informação é importante. Agora, quando é que ficou viúvo, quando é que casou, quando é que fez o serviço militar, qual era o número da cédula, essas coisas não. Essas coisas vão ter o seu próprio índice, vão estar disponíveis quando a pessoa tiver acesso à imagem. Foi muito importante essa informação. Também temos aqui mais uma pergunta. Mário Fonseca diz assim: então, para quem nunca ouviu falar de indexação, esta ferramenta e trabalho ajudam a encontrar automaticamente pessoas para que a nossa árvore, através de sugestões do Family Search, certo? Certo. Ajuda, porque muitas vezes nós não sabemos sequer de onde é que eram os nossos antepassados e não fazemos ideia para onde é que eles desapareceram. Foram ter as suas próprias aventuras, tomaram as suas decisões. Algumas pessoas emigraram, por exemplo, e nós não fazemos ideia para onde é que foram. Se alguém criar índices de passaportes, por exemplo, e nós vamos lá, colocamos o nome do Manuel Francisco dos Santos e aparece de que ele pediu passaporte no Porto, na data e tal, e qual era o destino, nós já temos aí uma espécie de código postal, está meio caminho andado para encontrar onde é que ele foi parar, onde é que ele criou raízes. Então, os índices ajudam imenso, porque se nós não fazemos ideia onde é que está, nós podemos passar imenso tempo a procurar e nunca encontrar. Eu mesma já beneficiei da indexação e foi super importante, porque não eram católicos, não apareciam nos documentos católicos. Quando foram obrigados, eram estrangeiros, quando foram obrigados a se registar, tiveram a única forma de registro naquela altura, estamos a falar de 1860, que foi quando eles emigraram para Portugal. A única forma, foi mesmo anterior ao registro civil, era fazer um batismo, apesar de ser de outra religião, batizarem-se na religião católica para terem documentos. Então, eles só foram batizados, as crianças só foram batizados quando já tinham 13, quando tinham 15 anos. Eu nunca ia imaginar em que capelazinha que eles foram ser batizados. Quando alguém indexou aqueles documentos, foi a forma de eu conseguir encontrar. Nós todos podemos beneficiar da indexação.
é uma cadeia, como eu disse antes, de favores. Estamos a indexar, estamos a ajudar alguém. E podemos também nós beneficiar porque alguém já fez esse trabalho. Muito obrigada, foi realmente eu estou deliciada com a sua apresentação e com a sua explicação, porque Obrigada. mesmo com alguns conhecimentos que eu tenho de indexação, eu vou daqui mais rica em conhecimento. Obrigada. Penso que de momento vamos terminar, não temos mais nenhuma pergunta. Agradecemos novamente a participação de todas as pessoas que estiveram neste live, quer no Facebook, quer no YouTube ou no Instagram. Desejamos que esta apresentação tivesse ido de encontro às vossas expectativas e esperamos por vocês amanhã para mais um live. Boa noite, obrigada. Boa Obrigada a noite. todos. Boa noite, doutora Adeus. Graciela.